Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui, tá? Bom, espero que vocês estejam todos bem, tá? Estudando aí como tem que estudar, beleza? E, né, cumprindo aí as tarefas, seja na escola como em casa, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo. O que a gente vai trabalhar hoje, né? Ó, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12, tá? Que fala sobre quadriláteros, tranquilo? Então vamos lá ver o que fala esse capítulo aí, ó. Como é que fala? Definição. Um quadrilátero é um polígono com 4 lados, 4 vértices e quatro vértices, né? E 4 ângulos internos. Na imagem abaixo existem vários objetos que lembram quadriláteros, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, tem a TV, tem a cama, tem as paredes aqui, ó, né? Então eu poderia identificar vários e vários objetos aqui, tá? Eu deixo para vocês identificar mais alguns deles, tranquilo? Quadriláteros e seus elementos, tá? Isso aqui, ó, provavelmente já vai estar lá nas questões lá para você fazer. Então, o que eu recomendo aqui, galera? Pega aqui e anota. Bom, o que são lados, o que são vértices, o que são ângulos internos? A gente já viu isso aqui, tá? Mas aí, essa parte aqui a gente vai ver de novo, tranquilo? Lá em triângulos a gente viu o que é lado, o que é vértice, ângulo interno, mas aqui a gente está vendo de novo, tá? Então, o que são nos quadriláteros aqui, ó, A, B, C, D, né? Ó, quadrilátero A, B, C, D, ó, por quê? A, B, C, D, tá? Professor, poderia ser B, C, D, A? Poderia, né? Mas a ordem aqui vai sempre no alfabeto, tá? Por isso, A, B, C, D, E, F, G e assim vai embora, tranquilo? Então aqui, ó, o meu quadrilátero A, B, C, D, tá? Quem são os meus lados? Ó, são esses pedaços aqui, ó, A, B, do B para o C eu tenho esse outro pedacinho, né? Esse segmento de reta. Do C para o D eu tenho outro segmento de reta. Então são esses segmentos de reta, tá? E tem que colocar esse tracinho aqui em cima, que significa segmento de reta, tá? Se você escrever AB, né, e não colocar esse carinha aqui em cima, você não está falando de lado, tá? Então lembra, toda vez que você for representar um lado, você tem que colocar a barrinha aqui em cima para dizer que esse carinha ali que você está dizendo, né, representando, é um lado. Tranquilo? E os vértices, professor? Quem são os nossos vértices aí? São as pontinhas, ó. A, B, C e D, tá? É sempre a pontinha aqui da figura. No triângulo era a mesma coisa. É a pontinha aqui das figuras, beleza? Os vértices, tá? Então eu tenho vértice A, B, C e D, tá? E os meus ângulos internos, professor? A mesma coisa, ó. A com chapeuzinho agora, B com chapeuzinho, C com chapeuzinho, D com chapeuzinho. Já falei sobre esse chapeuzinho com vocês várias e várias vezes, ó. Sempre que for representar o ângulo, você tem que colocar esse chapeuzinho. Se eu não colocasse, ficaria igual lá em cima, ó. A, B, C e D. E aí, qual era a diferença dos dois? Se você escreve para mim, professor, vértice é A, B, C e D. E o ângulo interno, A, B, C e D, é a mesma coisa, os dois, então? Bom, para dizer o que é ângulo, tem que colocar o chapéuzinho. E aí eu vou conseguir diferenciar as coisas ali. Tranquilo? E minhas diagonais, ó, diagonal AC, né? Eu tenho ali AC e a diagonal BD, tá bom? Tranquilo? Vamos dar sequência aí. Para saber quantas diagonais um quadrilátero possui, é importante observar as figuras abaixo, né? Então eu tenho essas figuras aqui, ó, e aí eu consigo traçar algumas diagonais, tá? Ver que é só nas pontinhas, ó, de uma pontinha a outra. Então aqui, ó, diz assim, ó, em qualquer quadrilátero existem 2 diagonais, tá? Então já pode gravar aí, ó, escreve isso no papel aí, bota uma OBSzinha no seu papel e coloca aí, ó, em qualquer quadrilátero existem 2 diagonais. Isso aqui vai estar lá nas questões, eu vou perguntar e vocês vão demorar para responder. Por quê? Não vai anotar no papel. Então faz o que a Titi tá mandando, coloca no papelzinho que você vai, na hora que for fazer os exercícios, você vai entender de boa. Pausa o vídeo agora, anota e vai lá depois, tá bom? Dando sequência aqui, ó. Tipos de quadriláteros. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com o paralelismo, né? Quase não sai, de seus lados, tá? Então aqui, ó, nenhum par de lados paralelos. Para este, não há um nome específico. Então aqui, ó, nesse quadrilátero, como ele não tem nenhum par, né, paralelo, né, nenhum par de lados paralelos, ele não tem um nome, tá? E lembra que paralelo são 2 retas que nunca se cruzam, tá? Ó, essa aqui é paralela a essa aqui. Essa aqui é paralela a essa aqui. Ou seja, 2 pares de lados paralelos, neste caso, é chamado de paralelogramo. Então, quando você tiver essa figura aqui, né, 2 pares de lados paralelos, você tem um paralelogramo, tá? Embola, né, falar, né? Mas tudo bem. Vamos ver isso daqui, ó.
um par de lados paralelos, ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse, tá? Professor, e esses dois aqui não são paralelos? Não, não. Imagina que eu prolongasse esse lado, ó, ele ia vir aqui, pá, 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 e esse aqui depois, ó, pá, 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 pum, até aqui. Ou seja, concorda comigo que eles iriam se cruzar se eu continuasse desenhando eles aqui? Tá vendo que tá formando um X? Se eles vão se cruzar, eles não são essas retinhas não são paralelas, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu continuasse essa retinha aqui, ó, pra cá, e essa daqui, ó, pra cá e pra lá, elas não vão se cruzar nunca, tá? Ou seja, retas paralelas, a gente já falou sobre isso, elas nunca se cruzam. Então, pra gente aqui é válido, tá? Então, esse ladinho aqui é paralelo a esse só. Nesse caso aqui, a gente tem um trapézio, tá? Sempre que você tiver um par de lados paralelos, trapézio, tá? Paralelogramas, tá? Que foi o que a gente viu ali. São quadriláteros que possuem lados opostos paralelos. O que são opostos, gente? É como se eu estivesse olhando, tá? Digamos que a sua casa está oposta à padaria, por exemplo. A sua casa está o quê? De frente para a padaria, né? Beleza? Tá olhando para a padaria. Aqui é a mesma coisa. Se eu digo aqui, ó, que o lado, né, AB, ele tá olhando para o lado CD, né? Ou seja, eles são paralelos. Tranquilo? É exatamente isso que diz aqui, ó. São quadriláteros que possuem lados opostos paralelos, porque um oposto ao outro, um olhando para o outro, tá? Quando você ler opostos, lembra assim, um tá olhando para o outro. Pode pensar dessa maneira que não vai dar errado não, tá? Portanto, possuem dois pares de lados congruentes e paralelos. Ou seja, esse lado aqui é oposto a esse lado aqui. E eles são iguais, tá vendo? A gente vai determinar pelos tracinhos, ó. Esse lado aqui é oposto a esse aqui, tá? E são paralelos no caso, opostos paralelos. Então, esse ladinho é igual a esse ladinho aqui também. Isso no nosso paralelogramo, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, AB, né? O lado AB é congruente, ou seja, é igual, tá? Sempre que você vê congruente, é igual, tá? Esse sinalzinho aqui, ó, é o sinalzinho de congruente. Isso aqui tá no livro de vocês, qualquer coisa, beleza? E AB, o lado AB, ele é paralelo a CD, ó. AB, ele é paralelo a CD. Lembra? Porque, ó, se eu estender esse ladinho aqui para cá, e daqui para cá e para cá, eles nunca vão se cruzar. Se eles nunca vão se cruzar, significa que eles são paralelos. A mesma coisa vale para esses dois ladinhos aqui. Tranquilo? Então, a gente tem essa regrinha aí, tá? Só o OBSzinho aqui, ó, o sinal, né? Esse sinalzinho aqui, esses três retinhos, três tracinhos, né? Significa congruente, tá? E o sinal desses dois tracinhos assim, essas duas... como é que eu vou falar isso aqui? Não sei, esses dois tracinhos. Significa paralelo, tá bom? Sempre que você vê isso aqui, congruente, e esse tracinho aqui, paralelo, tá? Nesse caso aqui, ó, AB, o lado AB, o segmento de reta, né? AB é congruente. O que significa congruente? Igual. Anota aí. Congruente, igual, tá? É a mesma coisa. É congruente ou igual a CD, e AB é o quê? Paralelo. Sempre que você vê paralelo, você pode ver que essa retinha aqui também, tá bom? Esses dois pontinhos aqui, essas duas retinhas. Tranquilo isso? Então vamos lá pro retângulo. Retângulo. Se você não entendeu essa parte, volta o vídeo, tá? Veja 1, 2, 3 vezes, 4. E se ainda assim não entender, vá lá no WhatsApp e me pergunta lá, tá bom? Então vamos pro retângulo agora. Em um paralelogramo que possui todos os ângulos retos... Ó, lembra de um ângulo reto que a gente já viu? Ó? Esse quadradinho aqui, tá? Então, já lembra aí que a gente já estudou isso. Ou seja, todos os ângulos medem 90 graus, foi o que a gente estudou lá, né? Sempre que eu tenho um ângulo reto, a gente sabe que o valor do ângulo reto é 90 graus. A gente até fez algumas questões sobre isso aí. Tranquilo? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um retângulo, um estádio de futebol, ele é um retângulo. Ó. Um campo de futebol apresenta vários retângulos, tá? E aqui eu tenho realmente vários, ó. Eu tenho esse aqui maiorzão aqui, que é o pega de fora a fora, né? Tem essa parte aqui, ó, do gol aqui, né? Aqui eu tenho as traves, ó, formando outro retângulo, e assim vai. Tá bom? Eu tenho esse aqui, ó, do meio até a pontinha aqui, ó, mais um retângulo, aqui outro, tá vendo? O que diz aqui dos retângulos, tá? Ó, é um paralelogramo que possui todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos medem 90 graus. Isso aqui a gente já tá vendo, ó, tá vendo? Em cada pontinha dele tem 90 graus, em cada pontinha tem 90 graus, tá? E aí, ó, o lado AB, né, é congruente ao lado CD, por quê? Eles são opostos, tá? Igual lá em cima, tá? O que são opostos, professor? Não entendi lá em cima. Eu vou falar aqui de novo, então, ó. Pensa na sua casa de frente para uma padaria. Ou seja, quando você sai no portão, o que você olha?
não olha a padaria de frente assim direto? Aqui é a mesma coisa, tá? Quando eu saio aqui ó, pelo AB, de cara eu já vejo o CD. Então eles são opostos, tá? É só você pensar no cara que você tá olhando na frente, tá bom? Não pro lado, na frente, tá? E aí a gente vai falar que são opostos. E sempre opostos aqui, ó, são congruentes, tá? Então, ó, esse lado é oposto a esse, então eles são congruentes. E o que significa congruente? Iguais. Ou seja, se aqui fosse 10 centímetros, aqui também teria que ser 10 centímetros. Esse tamanho todo ó, teria que ser 10 centímetros os dois, tá? E se aqui fosse 5 centímetros, professor? Aqui também teria que ser 5 centímetros. Beleza? Dando sequência aí, vamos para o losango, tá? É um paralelogramo que possui todos os lados congruentes, tá? O que seriam todos os lados congruentes? O que é congruente? Iguais, perfeito. Então aqui, ó, o losango aqui ele tem todos os lados iguais. Se aqui fosse 5 centímetros, aqui também teria que ser 5 centímetros, aqui também teria que ser 5 centímetros, ó, esse pedaço aqui, e esse pedaço aqui também 5 centímetros, tá bom? E aí eu tenho umas informações aqui, ó, que o lado AB é paralelo ao CD e aqui, ó, vou fazer com calma aqui, ó, AB, ó, é paralelo a CD, né? E AD é paralelo a BC, tá vendo? Ó? Eles nunca vão se cruzar, tá bom? É só você sempre pensar assim que você não vai errar, não. Tranquilo? Aqui eu só tenho mais um caso, né? De um losango, só que ele tá deitadinho, tá? Mas não vai mudar nada pra gente. Tranquilo? E aqui eu tenho, ó, eu chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. A frase, o losango é um quadrado inclinado, está incorreta, tá? Nem todo losango possui ângulos de 90 graus. Portanto, nem todos são quadrados, tá? Então você não pode afirmar que um losango, né, é um quadrado deitado, porque nem todos eles têm um ângulo de 90 graus, tá bom? Então isso aqui, ó, você não pode falar, tá bom? Quadrado, tá? Vamos pro quadrado agora. Muitas vezes um chocolate é dividido em partes iguais que são quadradas, tá? Então imagina aquela barra de chocolate que você compra lá no mercado, né? E aí tem vários pedacinhos, né? Quando você quebra ele assim. Então aqueles pedacinhos ali são quadradinhos, tá bom? E o que a gente entende aqui do quadrado? A primeira coisa, no quadrado, todos os ângulos ó, da ponta valem 90 graus, beleza? É uma informação já. Outra informação, todos os lados no quadrado são iguais, tá bom? Ou seja, se aqui vale 5 graus, aqui vale 5 graus, aqui 5 graus e aqui 5 graus. Esses tamanhos aqui, ó, são todos iguais, tá bom? Todos os lados são iguais. Congruentes aqui, tá? No caso, iguais e congruentes é a mesma coisa, beleza? Já falei isso aí várias vezes nesse vídeo e você, quero ver se no final você vai lembrar, tá? E o que a gente pode ver aqui também, ó? AB é paralelo a CD, e a gente já viu isso várias vezes, ó. Se eu desenhasse essa linha, estendesse ela aqui e essa aqui, ó, elas vão se cruzar em algum momento? Não, ou seja, essa linha aqui, né, esse ladinho, no caso, é paralelo a esse aqui. Então a gente coloca esses dois tracinhos para não ficar escrevendo, né? AB paralelo. Então, para não ficar escrevendo, a gente coloca esses dois tracinhos aqui, pronto. Tranquilo? E aí você coloca o outro lado lá. Não esquece essa retinha aqui em cima, tá? Esse segmento de reta. Significa segmento de reta mesmo, beleza? Não esquece não. Sempre que falar de lado, coloca a barrinha em cima. Foi? Beleza? Então vamos dar sequência. Ó, ao pensar sobre as definições expostas, questione-se: todo retângulo é quadrado? Todo quadrado é retângulo? Todo losango é um quadrado? Todo quadrado é um losango? Todo losango é retângulo? E todo retângulo é losango? Sendo assim, a representação da relação dos paralelogramas em forma de diagrama é... Bom, galera, eu tenho esse diagrama aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês me responderem, tá? Por curiosidade, pesquisem, enfim. Eu quero saber isso aqui de vocês, tranquilo? Talvez eu até passe um trabalhinho sobre, mas vamos ver, tá? Isso aqui é bem simples, se você entender esse diagrama aqui principalmente, tá bom? Bom, gente, conforme a gente vai ver esse diagrama aqui, vamos ver as seguintes opções aqui, ó. Quadriláteros. Esse círculo maior aqui, ele tá pegando todo mundo, não tá? Esse círculo vermelho aqui, ou seja, tá todo mundo dentro dele, não tá? Correto? Significa, então, que quadriláteros, ele é tudo. Ou seja, ele é um paralelogramo, ele é um retângulo, ele é um quadrado e ele também é um losango. Concorda? Se eu tô com esse círculo vermelho aqui, ele tá pegando todo mundo, significa que ele é todo mundo que tá aqui dentro. Beleza? Agora vamos pro paralelogramo. O paralelogramo, ele tá pegando todo mundo? Aqui, que tá aqui, nessa parte de dentro aqui também. Tá pegando, não tá? Então, o paralelogramo, ele é um retângulo, é um quadrado e também é um losango. Tá bom? Tranquilo? Agora vamos analisar o quadrado. O quadrado tá pegando alguém?
né? Essa parte aqui, a amarela aqui, ele tá pegando alguém? Não, né? Então a gente não pode falar nada sobre o quadrado ainda, tá? O losango tá pegando alguém? A parte do losango aqui, a linha do losango, essa linha preta toda aqui, essa linha preta aqui, tá pegando quadrado, não tá? Significa, então, que o losango, ele também pode ser um quadrado, tá? Ele é um losango, mas ele também pode ser um quadrado. Beleza? E aí, então, se você olha aqui, ó, todo losango é um quadrado. Será que todo losango é um quadrado? A gente viu isso lá atrás também, tá? O quadrado pode ser um losango? Quem sabe, né? Vamos ver o retângulo agora. O retângulo tá pegando alguém aqui? A linha do... Ó, esse retângulo é tudo isso aqui, essa bolinha toda aqui. Tá pegando alguém? Tá pegando quadrado, não tá? Então, o retângulo pode ser um quadrado. Beleza? Então é só uma questão de análise aqui. É só você olhar a linhazinha e ver se ele tá pegando alguém, tá? O pontinho amarelo aqui, que seria do quadrado, ele não tá pegando ninguém. Ou seja, se tivesse uma outra coisa aqui dentro, assim, uma outra corzinha com o nome, a gente poderia falar alguma coisa, tá? Mas como não tem, aí vocês vão ver essas definições aqui, tá? E aí dá uma pesquisada que eu vou querer saber, beleza? Trapézio. Os quadriláteros... Ih, essa parte aqui ficou errada. Os quadriláteros são apenas um no caso, tá? Aqui ficou errado. Dá uma consertada aí, beleza? Se for copiar, tá? Os quadriláteros com apenas um par de lados paralelos, que são suas bases, maior e menor, são denominados de trapézio, tá bom? A gente viu o trapézio lá no começo, tá? Possuem apenas um par de lados paralelos, a gente viu isso lá no começo. E aí a gente vai ver algumas coisinhas sobre o trapézio, tá? Aqui, ó, minha base maior, professor, por que ele é a base maior? Esse lado aqui ou esse lado aqui? Ó, esse lado é maior ou esse lado aqui é maior? Esse lado aqui, né? Então, essa é a minha base maior e essa aqui é a minha base menor, tá? Esses aqui são os meus lados, tá bom? Então, ó, de novo, eu posso afirmar que AB é paralelo a CD, tá bom? A minha base maior aqui, ó, agora está na parte de cima, né? Porque essa parte aqui é maior do que essa, tá vendo? É bem visual isso. Então, essa aqui é a minha base maior, agora aqui minha base está menor. Então, minha base menor é aqui agora, tá? E de novo, ó, esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Professor, por que esses dois lados aqui, ó? No caso aqui, os lados aqui, né? Eles não são paralelos. Porque se eu prolongar aqui, ó, e prolongar aqui, ó, uma hora elas vão se cruzar, não vão? Então, não pode. Lembra que retas paralelas nunca se cruzam. Anota isso aí no seu caderno, tá? E aqui eu botei só um desenhozinho que estava no livro de vocês para mostrar que as figuras geométricas, né? Elas servem aí, estão presentes no nosso dia a dia, mas elas também servem para fazer algumas peças, algumas coisas, né? Igual lá a gente viu lá no quarto, né? Que no quarto tinham vários elementos lá de retângulos, de quadriláteros, enfim, tá bom? Trapézio isósceles. É um trapézio que possui lados não paralelos congruentes. Quais seriam os meus lados não paralelos? Lembra que os paralelos, ó, estão aqui, ó, eles nunca vão se cruzar. Esses dois aqui, se eu prolongar, eles não são paralelos. Ou seja, eles vão... Se eu prolongar, eles vão se cruzar no momento, tá? Vai ter um pontinho comum. Então, os lados não paralelos, ó, seria AD e BC, tá bom? AD e BC, ó, tá? Eles são congruentes, beleza? Agora, AB e DC, eles são paralelos, então as duas barrinhas, tá bom? Aqui ó, a gente tem ó, o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. Vamos ver o trapézio escaleno, o que fala primeiro, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, o trapézio que possui lados não paralelos distintos, tá? A gente já viu várias e várias vezes hoje o que são as partes paralelas aqui, ó. Essa base maior é paralela a essa base menor. E aqui eu tenho os lados, tá bom? Lá no trapézio isósceles, a gente viu que esses lados aqui, eles são iguais. Aqui no trapézio escaleno, esses lados são diferentes, tá? Ó, a D, ele é diferente, né? É só fazer o símbolo de igual com uma retinha no meio, cortando, tá? O símbolo. Aí você diz que são diferentes. Então, eu tenho que AD é diferente de BC, tá? Isso no meu trapézio escaleno. Se fosse isósceles, eu poderia dizer que AD é igual a BC, tá? Que a gente viu lá atrás, beleza? Já aqui no trapézio retângulo, é um trapézio que possui um dos lados não paralelos perpendiculares às bases, ou seja, formam-se ângulos de 90 graus, tá? Então, se você tem um trapézio retângulo aqui, ó, você vai ter esses ângulos de 90 graus aqui, tá bom? Porque aqui ó, é o trapézio que possui dois lados não paralelos, ou seja, esse lado aqui não é paralelo a esse aqui, tá? Eles são perpendiculares, tá? Na verdade...
No trapézio retângulo, ó, vamos ver o que que diz. É o trapézio que possui um dos lados não paralelos perpendiculares, tá? Quais são os meus lados não perpendiculares aqui? Não paralelos, desculpa. São esses dois aqui, ó, esse e esse, tá? Por quê, professor? Ó, lembra de novo, você estender isso aqui e essa daqui, elas vão se cruzar numa hora, tá? Essas duas aqui, ó, não, tá? Então, não paralelas são essas duas aqui, tá? Essa aqui, esse lado aqui e esse ladinho aqui, beleza? Lembra que essa base maior, base menor. Tranquilo? Já falei isso várias e várias vezes, hein? Espero que você tenha entendido. Então, ele está dizendo que um desses lados são perpendiculares às bases, ou seja, perpendicular forma ângulos de 90 graus. Exatamente aqui, ó. Tá formando um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, tá? E aí, ó, perpendicular, galera, vai ser esse símbolozinho aqui, ó. Um tracinho assim e um assim, tá? Isso aqui significa que forma um ângulo de 90 graus, que AD é perpendicular a CD, tá? E AD é perpendicular a AB. Tá bom? Lembra que esses ângulos aqui valem 90 graus. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido o conceito aí, tá? Essas questões dos quadriláteros, enfim, a parte do trapézio. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, até o próximo vídeo e falou!